Com o prolongamento do isolamento social, especialistas alertam para agravamento de um problema que tem impactado a saúde física e mental das crianças, o estresse tóxico. Um dos efeitos colaterais é a interrupção do desenvolvimento saudável da criança. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psiquiatra do Hospital São Camilo, Aline Sabino. Aline, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Primeiramente, o que é esse estresse tóxico? O estresse tóxico é um conceito que engloba quando um estresse que deveria ser saudável, que deveria ter a intenção de nos proteger, nos criar um resguardo, se torna excessivamente contaminante e prejudicial ao nosso funcionamento atual. Geralmente, a gente usa o estresse para se preparar para alguma situação angustiante, alguma situação desafiadora que a gente venha a viver. Serve como um instinto de sobrevivência, mas na medida em que ele fica excessivo, ele se torna nocivo à nossa saúde e nos faz muitas vezes fazer escolhas que prejudicam ainda mais essa nossa capacidade de manter o equilíbrio e desenvolver esse instinto de sobrevivência. E isso tem sido observado em crianças nesse momento de pandemia. Sim, muito. Uma vez que eles já estão submetidos a uma mudança de rotina importante, que é a privação do contato social com os amigos, o isolamento, a mudança da técnica de aprendizagem, de ensino, que não foi aos poucos, não foi implementada lentamente, foi de uma forma abrupta. Enquanto muitos jovens têm dificuldade em lidar com o vídeo ou com a aula não presencial, onde ele tem a liberdade de tirar a dúvida a hora que ele tem necessidade, ou ele pode virar para o colega do lado e fazer algum comentário, somado ao fato de que os pais estão submetidos ao mesmo estresse. Então, se o pai ou a mãe não tem uma estrutura psicológica interna fortalecida, a chance desses pais conseguirem dar um suporte adequado para esses filhos é menor ainda. Por isso que as nossas crianças estão altamente expostas diante da pandemia que ocorreu nesse ano. Quais são os principais sintomas, quais são os sinais que os pais devem prestar bastante atenção? Olha, um sinal muito importante que eu acho válido levantar agora é não considerar exatamente a queda no rendimento escolar. A gente sempre usa a queda no desempenho, a queda nas notas como um sinal, mas no caso da pandemia, a maioria das provas tem sido aplicadas com consulta. E isso faz com que o aluno, a criança, acabe tendo um desempenho bom, ou às vezes até acima da média dele. Então, a gente tem que considerar outros fatores, como, por exemplo, alteração no padrão de sono, mudanças bruscas de comportamento, sinais de irritabilidade sem motivação específica ou sem motivação que justifique a contento aquele grau de agitação ou de irritabilidade, alterações no padrão de apetite, mudanças de hábitos significativas, como abandonar tarefas que antes lhe davam prazer, São sinais de que realmente a criança entrou num grau de estresse que a coloca em uma situação de vulnerabilidade e não de proteção. E como lidar com isso? Existe tratamento? Em primeiro lugar, identificar quais são os pontos que mais deixam a criança instável, sensível e tentar evitar esses pontos. Então, eu peço muito que crianças que fazem, por exemplo, reforço escolar, vá junto à escola, converse com o professor, explique como está sendo o comportamento dessa criança em casa, procure promover situações de convivência social e familiar com sua família, cozinhar junto, jogos coletivos, cantar junto, dançar junto, dormir junto, tentar se inserir na rotina desse jovem ou dessa criança para que você consiga realmente identificar quais as lacunas que estão levando a criança a adoecer diante da pandemia atual, E aí sim você vai conseguir intervir de uma forma clara. Às vezes você precisa estar mais junto do seu filho, em alguns momentos você precisa deixá-lo um pouco mais à vontade. O detalhe importante, observar o que mudou, sempre fazer esse comparativo, como era, como passou a ser, e naquilo que você percebe que passou a ser prejudicial, deletério ao seu filho, ali sim você precisa atuar. E se for o caso, os pais também podem procurar especialistas,
O especialista, ele deve entrar nesse caso, tanto para o acompanhamento da criança, do adolescente, quanto, em muitas ocasiões, para fazer o adequado aconselhamento desses pais. Existe uma terapia muito pouco explorada e que eu entendo como muito útil nesse momento, que é a terapia familiar, onde você vai justamente trabalhar as relações. Você vai trabalhar aonde existem as falhas, as fragilidades, e com isso você consegue promover a harmonia e a união dessa família. E a partir dali, se é que iria aparecer algum transtorno mental, como depressão, ansiedade, a tendência é que isso ou apareça de uma forma muito sutil ou até mesmo deixe de aparecer. Tá certo. Aline, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. Imagina, eu que agradeço a participação, é sempre um prazer poder contribuir trazendo informações e bem-estar para as pessoas.